Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Estou passando aqui rapidinho, só para compartilhar uma palavra com vocês. Nós finalizamos a nossa célula agora há pouco, célula abençoada. Como Deus falou conosco, aleluia. Hoje nós finalizamos nosso estudo da Epístola à Igreja de Roma para a glória de Deus e foi muito produtivo. E ao finalizar, eu estava aqui orando e o Senhor trouxe uma palavra muito forte ao meu coração. E já tem bastante tempo que o Senhor, através do Espírito dele, tem tido essa urgência dentro de nós, para que nós, nesse ministério itinerante, nós venhamos a alertar as pessoas no que diz respeito a isso. É algo verídico dentro da palavra do Senhor, é algo que acontece já tem muito tempo, mas a tendência é intensificar para que a palavra se cumpra. E o Espírito Santo me incomodou assim, sobremodo agora. E eu quero ler um texto com você que está ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, que vai falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E fazendo um adendo, nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está literalmente voltando. Só não vê isso quem não quer ver, porque até as pessoas que não são cristãs, que só ouvem falar alguma coisa mais ou menos, elas já estão tendo também esse mesmo pensamento e essa mesma convicção de que Jesus está voltando, de que algo sobrenatural está acontecendo. E a palavra segue dizendo assim, aleluias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corruptos na mente, reprobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Sabe que a gente precisa prestar bastante atenção naquilo que Deus está nos dizendo por meio desse texto. Sabe que Jesus está voltando. E Deus ele não vai ter ninguém por inocente, sabe? Porque nós temos acesso. Nós nunca vivemos um tempo de acesso tão fácil a tudo, não é verdade? Então, algumas pessoas falam assim, mas que meu pastor isso, meu pastor aquilo. Gente, nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, nós temos acesso a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Então, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos permitir que a palavra do Senhor, que é a verdade, que é Jesus, que é o Yeshua HaMashiach, penetre dentro de nós, de tal forma que vai confrontar toda a podridão que existe dentro de nós. Nós não podemos mais ficar naquele momento, naquela situação de colocar a culpa no outro, né? A síndrome do Jardim do Éden. Na verdade, que Adão, ele culpa Deus e a mulher culpa a serpente, e a serpente foi a mais íntegra ali, porque ela não culpou ninguém, ela sabe que ela cumpriu o seu propósito. Então nós precisamos entender que quando Jesus ele voltar, as nossas desculpas não vão convencê-lo, até porque não vai dar tempo para isso. E no dia do julgamento, nós não vamos poder, em hipótese alguma, falar para Deus assim, eu não vou ser salvo, a culpa é do meu pastor. Porque Deus vai falar assim, você não tinha Bíblia, não? Você não ficava lá o dia inteiro no celular? Por que você não abria lá no YouTube numa pregação? Então nós precisamos ficar bem atentos, porque os dias são maus.
e vai piorar. E aí a palavra segue dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Isso é Paulo falando para Timóteo. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, nós precisamos conhecer a palavra. E eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus que você vai ter fome e sede pela Bíblia. Nós precisamos ter uma vida de oração, né? A oração, ela é os pulmões da igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ser profundos em Deus, porque os dias são maus. Jesus está voltando. E se nós não nos firmarmos nele, nós não vamos suportar. Nós não vamos resistir àquilo que está por vir. Nós precisamos estar bem fundamentados nessa rocha firme que é Jesus Cristo. Gente, não brinca. Não brinca. Porque Deus, ele conhece a profundidade do nosso coração. Deus, ele nos conhece, né? Não tem como enganar a Deus. Então, em nome de Jesus o Cristo, existe uma perfeição com a qual o Senhor almeja que nós venhamos a alcançar nele. O Espírito Santo de Deus é o nosso auxílio. Ele é o nosso ajudador para que nós possamos chegar nesse lugar de plenitude que o Senhor espera de nós. Então, não fique acomodado. Persevera. Luta. Nós somos salvos e libertos pelo sangue de Jesus, mas nós precisamos tomar posse desse poder que nos foi dado, de nos tornarmos filhos de Deus. Nós precisamos despertar, e precisamos despertar uma igreja. Nós precisamos ser quem o Senhor nos chamou para ser. Em nome do Senhor Jesus. Não fica distraído com as coisas dessa terra, sabe? Eu não estou falando para você não sonhar, para você, né, não desejar as coisas. Mas eu estou dizendo para você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas ele te acrescenta se der tempo. Gente, Jesus está voltando. Então, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, permita que o Espírito Santo te passe em revista nessa noite, quase início de madrugada. A gente estava na célula agora e uma das pessoas que estava participando, ela falou algo que mexeu muito comigo. Que é a realidade, mas foi bem intenso, assim. As pessoas hoje, elas estão procurando tudo, menos a profundidade em Deus. Então, quando a gente vê uma igreja que prega a palavra, normalmente é uma igreja mais vazia. Quando a gente vê uma igreja com profecia, com larará, com mentira, com lero-lero, com teoria da prosperidade e afins, a igreja fica lotada. Gente, em nome de Jesus, leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, leia a Bíblia. Porque nós precisamos ser libertos e somente a palavra vai nos libertar. Jesus está voltando. E nós precisamos entender que se esse Covid aí assustou a gente, o pior ainda está por vir, né? As pessoas gostam muito de falar que o melhor está por vir e é bíblico, está escrito. Só que nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando e o negócio vai ficar estreito. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa cura espiritual, sabe? Algo que venha te sacudir nessa noite para que você se posicione da forma correta. Existem pessoas que não são mais
as mesmas pessoas que elas eram quando elas conheceram a Cristo. Agora é tudo tocado, é tudo de qualquer jeito, é no automático. E se der tempo, eu oro, se der tempo, eu leio a Bíblia, se der tempo. Cara, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida essa cura. Na sua alma, na sua mente, no seu coração. E eu declaro e profetizo sobre a vida dos líderes. Que eles venham ser fortalecidos, que eles venham se arrepender, se prostrar, que eles permitam que o Espírito Santo passe o coração, a mente, os olhos, ouvidos, boca, todo o seu ser em revista nessa noite. Eu declaro pelo poder do sangue de Jesus, porção dobrada do Espírito que já está em ti. Se você tiver com alguma cura física, eu profetizo se você tiver com alguma enfermidade física, eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus. Se você estiver cansado, sobrecarregado, vá para os braços de Jesus, porque a própria palavra nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh Jesus, eu entrego o Brasil nas tuas mãos, Pai. Estabelece o teu rio de vida sobre a nossa nação. Derrama as tuas águas purificadoras sobre a nossa nação. Que todo principado e potestade perca forças de atuar na nossa terra, perca forças de atuar dentro das nossas igrejas. Ó Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos de guerra para militarem no céu do Brasil. Nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos da tua bondade. Ó Deus, como Daniel, eu entendo que o tempo está próximo de se cumprir as tuas palavras sobre o Brasil. E nós precisamos entender, papai, que nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar como intercessores para que a tua palavra se cumpra sobre a terra. Porque por mais que já é uma promessa, nós precisamos nos colocar na brecha. Que o Senhor venha levantar o teu povo, que o Senhor venha restaurar a tua igreja, que o Senhor venha tocar em cada ministro, que o Senhor venha tocar nos pastores, nos missionários, nos evangelistas. Levanta uma igreja proeminente sobre a terra. Levanta uma igreja, meu Deus, que não vai se vender, que não vai se corromper, que não vai se contaminar. E alabaçou de calabaciri mini cantarai. Levanta um povo poderoso em ti. Levanta um povo que vai pregar a palavra genuína. Alabacê de cantere basuri mini cantarai. É o que eu te peço pelo poder do sangue de Jesus. E que essa palavra que foi lida, ela fique gravada nos nossos corações. E que nós possamos compreender essa grande verdade. Jesus, ele está voltando. E nós não podemos ser omissos. Nós precisamos liberar sobre as pessoas essa verdade. Nós estávamos falando na célula agora há pouco muito sobre isso. Como eu disse, nós finalizamos o estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E o apóstolo Paulo fala muito sobre isso nos últimos 3 capítulos, sobre nós termos uma vida de negação, sobre nós termos uma vida como Jesus ele teve. Sabe que Jesus ele viveu uma vida de negação, uma vida de sacrifício, uma vida que ele não fez o que ele quis fazer, ele fez aquilo que o Pai direcionou que ele fizesse. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser a boca, nós precisamos ser os pés, as mãos, a mente e o coração de Cristo nessa terra. Jesus, ele olha para a terra, Deus, ele olha para a terra buscando essas pessoas que vão permitir que o Espírito Santo se aposse delas, como Davi permitiu, como Asaf permitiu, porque nós estamos vivendo os últimos dias e o Senhor nos dotou de dons e talentos que ele vai cobrar de nós. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos entender aquilo que o Espírito nos diz nessa noite. Jesus, ele está voltando e muitas vezes a gente acha que a gente vai ter tempo demais. E, gente, a gente não vai ter tempo demais. Jesus está às portas. Quanto tempo nós temos de vida? E se ele voltar para mim nessa madrugada? Se ele voltar para mim agora? Para onde a minha alma vai? Então a gente não pode negligenciar. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas existe um Deus que cuida de nós e nos convida todos os dias ao arrependimento. Para que nós possamos ensinar, primeiro nós precisamos aprender.
Nós estávamos falando disso na célula hoje também. Porque muitas vezes a gente quer corrigir o outro de algo que nem a gente foi corrigido ainda. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. O caminho para a salvação, ele é estreito, mas é um caminho onde nós vamos desfrutar da plenitude da graça de Deus. Nós vamos desfrutar da gloriosa presença dele em nós e através de nós. Então não seja omisso. Se você receber uma porção do reino, compartilhe essa porção. Eu tenho certeza que você tem um vizinho, que você tem um familiar, que você tem um amigo, que você tem alguém que necessita ouvir a verdade que você carrega. Então não seja omisso. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de intimidação vai deixar a sua vida nessa noite. Porque nós precisamos ser a boca de Deus sobre essa terra. Nós precisamos ser os pés que vão percorrer os lugares apregoando o evangelho da paz. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e que você entenda que os males e a corrupção dos últimos dias estão diante de nós e só vai intensificar. Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos guardar a nossa fé para que nós possamos então entrar na cidade santa pelas portas, para que nós possamos ouvir do nosso Pai, né? Bem-vindo, benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Gente, em nome de Jesus Cristo, não brinca. Não despreza aquilo que Jesus conquistou na cruz. Jesus está voltando. E não é de qualquer forma que a gente vai ser salvo. Tem um preceito, tem uma forma. E nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos jogar a preguiça para o lado e pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar a face de Deus. Precisamos nos arrepender todos os dias, todos nós. Nós precisamos nos arrepender continuamente todos os dias. Pegar na mão do Espírito Santo e seguir com ele, porque só ele pode nos fazer chegar nesse lugar que Deus espera que nós venhamos a chegar. Que Deus abençoe vocês, viu? Beijo, beijo, beijo.